Lehulam, olá a todos e bem-vindos ao Hebraico Fácil com Elisa. Aqui é o canal do Hebraico Moderno, onde desenvolvemos o melhor do hebraico aqui através do método do livro Curso Hebraico Fácil. É aquele método que você consegue de fato aprender a ler e a escrever, e os créditos do livro estão na descrição do canal. Então, estamos já desenvolvendo Shiur Esser, que é a lição número 10 que vamos fazer hoje. Já introduzimos aí o verbo no passado, desde a lição 7. Isso está cada vez mais fácil. E hoje vamos fazer grupos de verbos, que são aqueles verbos que eu trabalho, os grupos de verbos não com nomenclaturas, eu falo direto, né? Porque assim é o nosso método. Porque eu poderia usar aqui expressões como vamos usar verbos ilustrados no infinitivo também, mas que são classificados como aquelas bases nas vogais temáticas, que são pa'al, piel, rifil, mas aqui não. Vocês viram que tem sido fácil. Esse grupo que vamos aprender na verdade, é do Binyan Pa'al. Vai ser fácil. Então, isso eu falo porque é assim que é classificado quando você usa o verbo na terceira pessoa para dizer eu vou fazer o verbo escreveu. Então, ele escreveu. Então, ele escreveu é Hukatav. Usa todas essas duas vogais. Katav. Isso significa que ele está no Pa'al. Katav. Ele já escreveu. Ele escreveu. Está completo. Ele escreveu. Então, esse é assim que você usaria esta classificação desse grupo. Mas aqui nós vamos aprender direto como estar aí na tela. Nós temos um quadro. E vocês vão fazer todas as videoaulas que estão no nosso canal para que você nos acompanhe, que já estamos na 10, mas você vai fazer desde a videoaula número 1 e é muito interessante. Todas as aulas são muito interessantes, você vai aprender coisas novas e é isso. Você veio para fazer o melhor do hebraico, então é aqui, vai aprender de fato, falar aqui conosco. Então, eu vou fazer o verbo lirtov, que é o verbo escrever, e juntamente com ele eu vou ter vários verbos, porque serão do mesmo grupo, e isso fica muito fácil, porque o verbo, vocês já viram desde lição da videoaula número 5, que eu fiz uma tábua de verbos ali com vários grupos, para que nós saibamos conjugá-los, né? Tem que ter os grupos certos ali para eu não confundir e não conjugar, como assim nós temos em português também, né? Claro, você tem vários grupos de verbos, uns tem uma estrutura, outros tem outros, e aqui no hebraico é bem reduzido e fica fácil de aprender aqui com o nosso canal, porque esse aqui é um canal diferenciado, então já adotamos o melhor do hebraico, que é esse livro curso. Então, vamos fazer o verbo lirtov. Lirtov está no infinitivo, então ele não cometeu a ação ainda, então ele está lirtov. Então, aqui no nosso quadro, nós vamos ter hover, que são os verbos conjugados aqui no presente, que significa hover, então ele está no presente, mas essa coluna nós já fizemos porque desde o início das primeiras videoaulas nós conjugamos ele escreve, ele está escrevendo, eu escrevo, você escreve, e é assim. Então, você já fez nas primeiras videoaulas. Eles escreveram, agora eles estão escrevendo, não, escreveram vai ser hoje. Eles estão escrevendo, elas estão escrevendo. Então, hoje é porque é presente, mas hoje você vai começar a aprender o quadro daqui para lá, que vai ser no avar, que é passado, e aqui o paradigma vai só mostrar o que tem no hebraico de interessante. Aqui no português você precisa usar o pronome para você referenciar a ação, né? Eu escrevi. Aqui estão os pronomes. Esses pronomes você vai acessá-los na primeira videoaula que você aprende a usar todos os pronomes. Então, o que nós vamos estudar aqui nessa tabela aí que vocês estão vendo, desse grupo de verbos? Vou aumentar aqui,
assim está bom, né? Quem está com seu dispositivo aí, você pode pôr uma pinça na tela e abrir com os dedos para ele abrir mais. Coloque sempre na horizontal para fazer assim, ó. Vai abrindo, se você quer ver mais, ficar maior para você. Então, você pode fazer a abertura dessa forma. Então, o que é que fica fácil? Vamos analisar, então, como se modifica o verbo, assim como em português, o infinitivo você tem escrever. Esse R aqui significa que ele ainda não cometeu a ação. É subir, dançar, estudar, tudo tem o er, esse sufixo aqui. Mas o hebraico é esse aqui que vai sair quando você começa. Eu escrevo, então você perdeu o ER. Então, aqui no hebraico você perde esta consoante e essa vogal. Aqui você perde a vogal e a consoante. Aqui você perde essa e essa penúltima aqui. Então, lirtov seria... Então, você vai usar somente essas três aqui, que serão as consoantes da raiz. Então, elas estarão aqui já conjugadas. Uma observação. Então, os pronomes que estão aqui, ani, ata, at, hu, ri, anachnu, atem, aten, hem, hen. Então, eu, você, masculino, você, feminino, ele, ela, nós, vocês, masculino, vocês, feminino, eles, elas. O que nós vamos usar? No hebraico, você vai conjugar no passado usando um sufixo pronominal para não precisar usar o pronome antes do verbo. Em português você fala escrevi? Pode, mas muitas vezes você afirma alto e afirma eu escrevi. Eu escrevi. Você escreveu, masculino. Você escreveu, feminino. Ele escreveu. Aí é o seguinte, observem. Para essas pessoas, eu, você e nós e vocês, você usará somente o sufixo pronominal. Então, no lugar do eu, você vai colocar um tav e o sufixo pronominal, que seria a última letra do eu, que é ani, você só usa o i. Aí você põe aqui no verbo o tav e o sufixo pronominal. Somente na terceira pessoa, nas, que é no singular e no plural, é que você vai usar pronome, e é a única vez que você não tem sufixo pronominal, então você não usa mais o tav, somente em ele, ela, eles, elas. Então, só isto. Então, analisou bem como que você conjuga o verbo no passado. Eu vou usar sufixo pronominal e só quando chegar na terceira pessoa eu não uso sufixo pronominal. Aí eu vou ter que usar o pronome. Aí eu uso o pronome, a referência. Então, ele escreveu, ela escreveu, eles escreveram, elas escreveram. Mas fora isso, você coloca já abreviado ali abreviado não, você compactou, né, o pronome condensou ele com o verbo. Então, em vez de você falar eu escrevi, você só fala katavti. O que é esse i? É o ani, eu. Você já conhece pronome em hebraico, que você já fez aqui a primeira videoaula. Então, qual que é o eu? Ani. Então, coloca o tav mais o i. Então, você vai falar que eu escrevi. Aí você vai usar o lertov, que é ele, sem o lamed e sem o vav, não é mesmo? Então, você vai pegar a raiz e vai colocar os dois as do paal. O paal, que seria, como eu falei, a gente não usa assim essas terminações, não vamos trabalhar com os binianos assim, evidenciando eles aqui. Bianian são aquelas construções que você tem paal, piel, refil, hitpael e etc. Essas vocês já aprenderam quando vocês fizeram o verbo lá no hebraico bíblico.
Quem não fez, pode colocar no comentário. Eu gostaria de conhecer aí como que vocês desenvolveram aí para o seu hebraico. Ou se você ainda não fez, pode comentar também. É bom para eu saber conhecendo vocês. Então, ele tem a vogal temática que é o A. Então, é pá, al. Então, para esses verbos no passado, que esse pal, que significa que já completou, né? Ele fez, ele escreveu, ele comprou, então já comprou. Então é paal, paal. Então, qual que vai ser as vogais do paal? Tem dois as, paal. Então você vai usar elas aqui no verbo, no passado, para esse tipo de verbo, para esse grupo de verbo, ele está no paal. Então, as vogais aqui vai ser o A. Katavti, katavta, katavte. Esse você não põe som. Katav, katva, katavnu, tavten, tavten, katvu, katvu. Então, você viu que você usou o sufixo pronominal aqui, mas quando chegou aqui é ru-katav, ri-katav. Então, eu falei aqui direto, mas você tem que ler ru-katav, ri-katav. E rem-katav, katvu, ren-katvu. Somente para a terceira pessoa. É que eu fiz a forma, uma estrutura para você aprender a ler ele. Mas lembrando que você vai colocar o pronome na terceira pessoa, porque ele não tem o sufixo aqui, mas vai ter aqui. Por que aqui não tem? Porque at termina com shivá aqui, ó. Tá vendo? Então, ele não tem. Aqui recebeu a vogalzinha do ata. Ata. Aqui, at, shivá. Então, você vai falar katavta. Katavte. Katav. Katvá, só que para você vai frisar que é feminino, então você acentua forte. Aqui não tem acento, katav, paal. Na verdade, essa é a forma do paal. Para você identificar se é paal, é aqui. Que a gente olha, quando a gente vai falar qual que é o verbo, aí você fala katav. O verbo sempre fica na terceira pessoa para você. Ah, eu quero estudar o verbo katav. Ah, não é o verbo lertov. Você fala, eu quero estudar o verbo katav. Quer dizer, ele escreveu. Mas você fala é nessa forma, da terceira pessoa no paal aqui. E aqui, você vai colocar o acento no A, porque você vai frisar que não é katav, que esse aqui é feminino. Então, aqui é katav, então ele vai só perder a vogal no tav. Então, você vai falar katvá, katvá. Porque você põe um shivá aqui, porque você acrescentou o A para afirmar que isso aqui é feminino. Rikatvá, rukatav, rikatvá. Ela escreveu rikatvá, rikatvá. Então, acentua esse A para não falar, não é masculino, não. Rikatvá é feminino, ela escreveu. Então, sempre lembra de acentuar esse A no final. Rikatvá. Rukatav, ele escreveu. E ela, Rikatvá. Muito bem, lembrou? Muito bom. E agora vocês nós escrevemos Katavnu. Katavnu. Katav. É como se você fosse falar o masculino, rukatav. Só que você vai acrescentar o U. Então, você não vai pôr shivá aqui, não. Aqui você colocou rikatvá, porque você acrescentou o A aqui. Aqui você vai falar K, igualzinho você fala rukatav. Você fala katav, aí quando for no final você fala nu. Nós, porque nós é tanto masculino quanto feminino. Então, nós é anarno. Então, é katav, aí você fala a forma do masculino, porque quando tem um homem e a mulher, quando você vai falar nós, aí referencia-se aos dois, tanto masculino quanto feminino. Então, o anarno você vai falar no formato masculino, katavnu. Katav, não é assim que você fala, ele escreveu ru, katav. Então, agora nós é katav nu. Aí coloco nu.
Então, ela, você lembra que vai pôr um shivazinho, katva, porque você vai acrescentar o a. Katva. E nós, katavnu, é a mesma forma do ru katav. Ele escreveu katavnu. E eles, agora é grande ali, você vai colocar muitas letras, então vai ficar. Aí você começa a chivar nas primeiras, tá? Para ele, vocês, não eles, vocês, para vocês, vocês vão colocar muitas letras aqui. Então vocês vão colocar o atem. Atem são vocês, muitos, vocês masculinos. Então você vai, joga um shivá na primeira e acrescenta o final desse sufixo aqui, ó. Então vai falar ktavtem, ktavtem é o katav masculino, só que você vai pôr um shivá e vai acrescentar o atem, que é o tem, o sufixo. Então, para vocês masculino, você vai falar o katav, só que com shivá, porque você vai acrescentar o vocês aqui no sufixo. Então, tavten, né? Katav. Então vai ficar kitav. Então, só colocar, tirar o azinho, colocar o shivá. Ktavtem, ktavten. Então, lembra como é que é a forma do atem? Vocês, lembra lá o katav, masculino, né? O katav. Ele tem as duas vogais. A, ka, ta, e vet no final. Catavet. Catavet. Então, para falar vocês, como que você vai falar? Você vai tirar o A. São muitos, vocês todos, são muitos. Então, tira o A. Já coloca só ktav, no mesmo jeito, né? Não é katav, então vai ficar tav. E acrescenta o sufixo que é de vocês, tem. E a delas é ktavten. Então, não fala katavtem, por favor. É ktavtem. Então, acrescentei tudo isso, então vai ficar ktavtem.